Pois bem, pessoal, vamos falar hoje de API. Quem já está no mercado de investimentos aí há um bom tempo já conhece o API. Quando a gente vai procurar investir de fato o nosso dinheiro, nós procuramos um profissional de investimentos, muitas vezes um consultor, um gestor, algo nesse sentido. E quando a gente vai falar de investimentos da pessoa física, principalmente, nós temos as instituições financeiras, principalmente os consultores, devem elaborar o API. E por que eu trouxe o API aqui para o canal, tá? A análise do perfil do investidor, que é o que significa o API, é importantíssima no sentido de adequar os produtos de investimento aos desejos, às necessidades e condições do cliente. Dentro do API, nós temos algumas perguntas que, para a área de investimentos profissionalmente, ali é um pouco mais elaborado, tá? Acredito que aqui para o canal, para a gente que está buscando aí criar uma liberdade financeira através de investimentos, seja mais apropriado eu trazer como é o API tradicionalmente falando, né? Como ele funciona realmente e fazer uma adaptação aqui no canal para algo um pouco mais simples, mas não deixando de ser importante. Então, começando aqui no API tradicional, nós temos três partes aqui que vão se dividir em mais três perguntas bem objetivas para que a gente entenda por que, que alguém está procurando multiplicar seu patrimônio, por que, que ele quer aquilo. E aqui a gente vai partir para objetivos. Depois nós vamos ter que também entender a situação financeira e, por último, mas não menos importante, o conhecimento. Esses três pontos aqui, essas três bases, é algo que o profissional de investimentos vai ter que olhar, vai ter que conversar, numa conversa com o seu possível cliente, que ele vai definir quais são os objetivos, tá? Então, que é o primeiro ponto aqui, realmente, que se divide em mais três. Basicamente, eu resumiria aqui em horizonte, que é por quanto tempo eu consigo deixar o meu dinheiro investido. Então, aqui nós vamos falar de horizonte. Sem um horizonte é muito difícil o profissional adequar ali um investimento para qualquer cliente, porque não tem um horizonte de tempo para a gente definir ali a rentabilidade esperada, nem para dar algum tipo de perspectiva para o investidor. Depois, ainda nos objetivos, é importantíssimo saber qual é o meu perfil de risco. Tá? Depois eu vou dar uma explicação um pouco melhor do risco. Depois, ainda nos objetivos aqui, nós vamos entender a finalidade. Aqui, o nosso cliente, digamos assim, ou nós investidores, já conseguimos definir o porquê que eu estou investindo. Tá? Eu sei quanto tempo aqui, eu sei por quanto tempo eu vou deixar meu dinheiro investido, eu sei o quanto eu tolero de risco e eu sei por quê. Eu já consigo definir o porquê que eu estou investindo, qual é a minha finalidade. Eu quero me casar daqui a 2 anos, eu quero comprar um carro daqui a um ano, eu quero comprar minha casa daqui a 5 anos e por aí vai diversas finalidades. Depois que a gente definiu os objetivos, a gente vem para a situação financeira. Na situação financeira, eu preciso entender qual é a renda, né? Quais são as minhas receitas regulares. Então aqui eu posso colocar como receitas regulares. Um outro ponto também é patrimônio, quanto eu já tenho em patrimônio, seja em imóveis, seja em dinheiro na conta corrente parado lá. Depois, as minhas necessidades futuras. Aqui no caso, a necessidade futura de recursos, tá? De recursos. Aqui é para aquele investidor que já deseja se aposentar com seus investimentos, atingir a liberdade financeira, que é uma das premissas aqui do canal, que é o que eu busco aqui e também procuro passar isso, para a gente se aposentar com os investimentos. Então, gerar uma renda ali que seja suficiente para cobrir os nossos gastos e não ter que se preocupar tanto assim com a parte laboral de trabalho e aproveitar a vida realmente enquanto a gente ainda tem saúde. E depois, não menos importante, a gente vai falar de conhecimento do cliente.
Aqui também são três pontos. Primeiro é os produtos, tá? Quais são os produtos que o cliente já conhece ou quais são os produtos que a gente já conhece? Importantíssimo. Produtos conhecidos. Por quê? Às vezes o cliente nem ouviu falar de é, renda variável. Ele acredita que um fundo imobiliário faz parte lá de por ser mais seguro que uma ação, ele é considerado uma renda fixa porque tem aquele título de a renda fixa é conhecida como o rendimento mais seguro do mundo, não sei o quê. E, enfim, vai misturando conceitos. Então, o que que o cliente realmente conhece? Depois, o que que ele já fez. Então, aqui a gente vai falar de operações. Que o cliente já mexeu? O que que já operou? Já comprei renda fixa, já investi na poupança, nunca saí da poupança. Essa parte de conhecimento, por que que não saiu da poupança? Porque eu não sei, fiquei com medo, não sei o quê. Essas perguntinhas que vão definindo ali o perfil realmente do investidor. E depois aqui nós precisamos entender a formação, tá? Também é um ponto lá como a parte do risco, que eu até quero fazer um disclaimer daqui a pouco, uma observação, que para mim realmente, dependendo do curso, né, que o cliente tenha feito, não quer dizer que ele já tem esse conhecimento, porque muitas universidades, por incrível que pareça, não fornecem um conhecimento necessário para que tu, numa graduação, consiga já estar investindo aí com conhecimento adequado, se a gente for falar somente de graduação. E depois que a gente fez essas perguntas aqui, né, as finalidades, qual é o patrimônio, a situação financeira e qual é o conhecimento do investidor, daqui vai sair o produto dessas perguntas que são os perfis realmente aqui, que é o API, tá? Então o API vai ser o seguinte. Então nós temos aqui o perfil 1, o perfil 2 e o perfil 3. Conforme a resposta dessas perguntas, vão surgir três perfis. Aqui nós vamos ter o conservador, nós vamos ter o moderado e nós vamos ter o arrojado. Algumas literaturas e normativos ainda colocam um quarto perfil, mas a gente trabalhando com três perfis, acho que a gente vai estar bem atendido aqui. O conservador é o cara que tem medo, é avesso ao risco, né? Tem medo muito mais medo de perder do que esperança de ganhar, digamos assim. Então esse cara vai investir muito aqui, principalmente em renda fixa, de CDBs, LCIs, LCAs e tesouro, né? Direto, como forma de reserva. Então ele vai fazer provavelmente a sua reserva num tesouro e vai buscar um pouco mais de rentabilidade dentro de CDBs, LCIs, LCAs, certo? Basicamente aqui, um investidor conservador ele vai deixar ali 100% do seu patrimônio nesses produtos de investimento aqui, tá? Aqui na renda fixa a gente vai falar de CDBs, né? LCIs, LCAs e por aí vai. O moderado, ele vai ser, ele já tem um pouco mais ali de propensão a risco, ele gosta um pouco mais de se arriscar, porque entendeu que se a gente se arriscar um pouco mais, consegue uma maior rentabilidade. Se tu não tem muito recurso para investir, o ideal mesmo é que o nosso perfil aqui seja um pouquinho mais agressivo no sentido de sair totalmente da renda fixa ali. Então, tirar 100% do patrimônio e diversificar um pouco mais. Aqui no moderado, ele já começa a colocar uns 60% aqui nas rendas fixas, como eu coloquei ali em cima, e tesouro. E uns 40% aqui ele já começa a arriscar um pouco mais em renda variável, tá? Renda variável, principalmente ações e fundos imobiliários, buscando aí um rendimento um pouco maior, tá? Também fundos de investimentos diversos. Então esse cara moderado ele consegue ali buscar, é um bom perfil porque ele consegue uma segurança ali que ele ainda não consegue abrir mão em renda fixa e tesouro direto, mas ele já se expõe também à renda variável com ações e fundos imobiliários, que é bem importante para conseguir um rendimento maior. E o arrojado, que é o cara aí que inclusive aqui ele vai adicionar criptomoedas na sua carteira. Aqui dependendo do perfil da aptidão para o risco, é capaz de colocar até 20.
de 20 a 30% aqui só em criptomoedas. É bem agressivo, considerando a volatilidade muito grande de uma criptomoeda, do mercado digital de uma forma geral. E ele vai diversificando aqui, então é uma pessoa que já não tem muito patrimônio investido em renda fixa. Então ele tem ali uns 20% para talvez alguma reserva, né? Alguma reserva de oportunidade e os demais aqui, 50 ali, 50% aproximadamente, 60%, ele vai colocar também em renda variável e fundos, né? Fundos de investimento de uma maneira geral. Então, dessas perguntas nós vamos conseguir aqui chegar nesses perfis aqui de investidor, certo? Só a gente lembrar que isso não é estático, isso pode ajudar muito aqui na parte de investimentos, mas isso não é estático. É um normativo para instituições financeiras que orientam, que normatizam essa questão de perfil de investimento. Quando tu for num banco investir, vão pedir, vai ser solicitado que tu faça o API, que tu responda esse questionário para estar investindo o teu patrimônio. E é importante como é que a gente faz essa adaptação. Aqui eu quero simplificar esse modelo, como eu falei no início do vídeo. E para a gente simplificar isso, simplesmente nós vamos traçar um modelo aqui simplificado de uma maneira bem rápida, tá? Então, simplificando aqui. O modo simplificado aqui vai ser o seguinte. Vamos fazer algumas perguntas. Para que eu quero? Quanto eu tenho? Para quando? E o que eu sei? Esse é um modelo bem simplificado que eu acabei analisando, achei muito importante, porque com essas perguntas a gente consegue definir produtos e ao mesmo tempo não se deixar levar por um baixo conhecimento, porque aqui no para quê eu já englobo a parte de objetivos, para que eu quero dinheiro. Como eu falei no início do vídeo, é para casar, é para comprar um carro, é para comprar uma casa, é para investir num curso, para me qualificar, para eu crescer na carreira. Não interessa qual é o objetivo, mas no para quê eu já consigo definir qual é o meu objetivo e eu sei para onde eu devo trilhar mais ou menos ali os meus investimentos. Se eu sei que é para comprar um carro daqui a um ano, eu não vou investir para longo prazo dentro de uma letra financeira que só vai ter resgate daqui a 2 anos ou dentro de uma LCI que tem na mesma categoria, vou investir em renda variável, por exemplo, que é para longo prazo. Não. Se o meu objetivo é de curto prazo, eu vou partir para uma renda fixa, por exemplo, para deixar rendendo ali um pouco até que eu consiga resgatar esse dinheiro. Então vocês percebam que quando a gente faz uma dessas perguntas, outras coisas vão fechando ali no nosso círculo de simplificação, de aprendizado aqui do API, essa simplificação, tá? Quanto eu tenho? Eu preciso saber quanto eu tenho. Então eu tenho que saber quanto eu tenho no A e quanto eu preciso para chegar no B. Aí eu vou descobrir questão de rentabilidades, questão de aporte, tudo isso eu vou tirar de quanto eu tenho para saber quanto tempo eu vou levar para chegar naquele objetivo. Outra pergunta que está diretamente ligada ao para quê é o para quando. Então, se eu quero comprar um carro, para quando? Se é para um ano, eu tenho, como eu falei, que investir num tesouro direto, numa renda fixa, é, fazer esse dinheiro render numa caixinha, sei lá, que é o que tem hoje em dia, para que eu resgate esse dinheiro, que tenha liquidez daqui a um ano. Agora, se eu vou comprar, trocar de carro, quero um carro melhor e vou juntar esse dinheiro por 3 anos, aí pode ser que eu decida por produtos melhores. E aí a questão do para quando também é muito importante e engloba muita coisa aqui, parte de objetivos e situação financeira. E o que eu sei engloba a parte ali de conhecimento, tá? O que eu sei sobre determinado produto? Eu sei para que eu quero, eu sei para quando eu quero, eu sei quanto eu tenho. Beleza, mas aí o que eu sei? E o que eu não sei, eu vou desdobrar ali na parte de conhecimento, certo? Então, para que eu quero? Quanto tempo, quanto eu tenho investido, para quando eu quero e o que eu sei. Se a gente fizer essas perguntas e buscar respondê-las adequadamente, a gente vai entender minimamente do que a gente está falando e do que a gente vai precisar com essa simplificação do API para chegar nos nossos objetivos. Então, não deixe de se inscrever no canal. Eu vou procurar trazer vídeos aqui um pouco mais, tentar trazer vídeos mais simplificados, mas um tema como investimentos aqui da forma que eu gosto de passar e da forma que eu estudo, eu procuro me aprofundar um pouco mais, só que isso vai ser muito importante no longo prazo. Eu sei que eu alcanço bem menos pessoas do que gostaria ou do que o YouTube recomenda, mas são pessoas que, quando olham esse vídeo, se assistem até o final, eu sei que vão ter muito sucesso
na sua liberdade financeira nos seus investimentos, eu não tenho dúvida disso. Espero que esse vídeo te ajude de alguma maneira. E não deixe de compartilhar com quem também precisa conhecer sobre a API e o seu desdobramento aí, ou a sua simplificação, que a maneira mais fácil que eu achei de passar isso aqui no canal. Certo? Então até o próximo vídeo. Um forte abraço.